Olá! Um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Vamos ao nosso estudo de hoje, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E o tema em nosso estudo hoje, a oração e o voto de Ana. Vamos então, capítulo a capítulo, aprendendo lições preciosas da palavra de Deus. O que você faz quando está diante de alguma angústia ou dificuldades? Como podemos enfrentar e superar as mais terríveis situações ou frustrações em nossa vida? Qual foi a atitude de Ana, mãe do profeta Samuel, diante da aflição e angústia profunda que sofria há anos? Por que sua história é tão inspiradora para cada um de nós? Iniciamos hoje o primeiro livro de um dos profetas mais significativos de Israel. E o livro começa com o relato do pedido de Ana e do nascimento de seu filho Samuel. Eucana, o pai, tinha duas mulheres, que eram Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. E de acordo com o contexto histórico e cultural, era o pior castigo, a pior coisa que podia acontecer a uma mulher naquele tempo era ser estéril. Todos os anos descreve a palavra de Deus neste capítulo. Eucana ia com sua família a Siló para adorar a Deus no templo. Ele levava sacrifícios e porcionava entre Penina e seus filhos, ou seja, tinha uma porção para cada um. Contudo, para Ana, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava. A sua rival, provavelmente não satisfeita com a predileção de Eucana, provocava ela excessivamente para a irritar, para colocá-la no pó. E a reação de Ana se resumia a chorar e ficar sem comer. Mas uma atitude, preste bem atenção, uma atitude de Ana fez que tudo mudasse. Vamos ver em detalhes em nosso estudo hoje, a partir de agora, o que mudou essa história e o que transformou o sofrimento, a angústia e a aflição de Ana em uma grande alegria, em uma vitória. Essa é a nossa introdução e você está convidado a continuar para conhecer em detalhes o que este primeiro capítulo reserva de lições para nós. Vamos à análise então. No cânon hebraico, os dois livros de Samuel formam um só, conforme falamos no estudo de ontem, da introdução. É um dos livros mais cristológicos, se não o mais cristológico do Antigo Testamento. Olha que interessante. Pois o reino de Davi, todo ele, praticamente refere-se ao reino vindouro de Cristo. No capítulo 25, verso 1, Samuel criou duas instituições, a monarquia e o ensino.
a escola dos profetas, aquela na pessoa de Cristo, a monarquia, tipifica a Cristo. No verso 2, então, vai falar das duas mulheres de Eucana. Nos tempos do Antigo Testamento, a poligamia desqualificava o homem para qualquer cargo religioso. Ele era um levita. Mas como ele tinha duas mulheres, ele então não exercia o cargo. O verso 3 fala que Eucana subia de ano em ano para adorar. Conquanto vivesse num ambiente ímpio, fica evidente que a espiritualidade de Eucana era viva. Mesmo que Ofne e Finéias, os filhos de Eli, sacerdotes, fossem corruptos, Eucana era fiel em sua adoração e em oferecer sacrifícios. Olha que interessante. Não importa se outros, se até mesmo líderes, são infiéis. Você, eu, temos que ser fiel. Precisamos ser fiéis. O mesmo ocorreu com Ana e Simeão nos dias de Cristo, em Lucas capítulo 2. E deve ser verdade em todos os tempos. A aliança com Cristo não deve depender das obras, da fidelidade ou infidelidade dos outros. Nós temos um compromisso particular, pessoal com Jesus. Agora, o verso 6 fala que Penina provocava Ana excessivamente. Assim como sucedeu com Satanás no céu, a inveja por causa da atenção destinada a outro, seja no lar ou em qualquer lugar, dá lugar a uma malícia escarnecedora e exasperada que se expressa a cada passo, em pequenas gotas de zombaria. No entanto, assim como o publicano na história de Cristo, em Lucas 18, na ilustração, Ana não pagou injúria por injúria. Olha que interessante a conduta de Ana diante da zombaria de Penina. Ela ocultou a sua dor e chorou lágrimas silenciosas. Ela foi chorar com Deus. Ela foi até o seu Salvador e colocou a sua angústia diante dele. A melhor coisa que Ana pôde fazer. Então, no verso 11, vem o voto. Na sua oração de angústia, vem agora um voto. Ao Senhor o darei. Talvez Deus já esperasse, havia tempo por essa entrega. Poderia ter lhe tornado fértil antes. Mas estaria Ana pronta para assumir tal responsabilidade? Pense bem. Porque, às vezes, parece que é uma resposta, parece que um problema persiste. A sabedoria do mundo ensina que a oração não é essencial e que não é possível haver resposta real para as preces, porque isso violaria as leis da natureza e os milagres seriam impossíveis. É parte do plano de Deus conceder, em resposta à oração da fé,
o que não daria de outra maneira. Também é parte do plano do céu que o ser humano se entregue voluntariamente à ação do Espírito Santo, assim como Cristo fez quando esteve na terra. Olha quantas lições. Aí, Ana está ali no templo, no santuário, orando, chorando, colocando a sua angústia diante de Deus. Chega o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, e acostumado a um ambiente ímpio, a um período de iniquidade, de apostasia, ele pensa que essa sofredora estaria embriagada e foi até descortês, foi grosso, né? Dizendo: até agora você está ainda embriagada. Isso mostra que a embriaguez era um problema, mesmo aos adoradores no santuário. E o verso 17, depois que Ana conta ao sumo sacerdote a sua angústia e o que ela estava fazendo, ele entende. E como corrigir a sua conduta, ele diz: vai-te em paz. A paz sobrevém somente quando cessam as hostilidades, quando há vitória ou entrega plenas. Depois de fazer tal entrega ao Senhor, Ana descobriu que a inimizade de Penina pararam de magoá-la. Podia dizer com seu Salvador: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uau! O que uma entrega completa, verdadeira faz na vida de qualquer pessoa. Transforma. As circunstâncias podem não mudar, mas a paz virá. Não esqueçam. Verso 20. Samuel. Agora vem aqui a mudança de história, de situação. O significado do nome Samuel: seu nome é Deus. Ana refere-se ao nome daquele que ouviu a sua oração. É interessante descobrir que Samuel era descendente de Coré. Lembram de Coré? Que tão violentamente se opôs à decisão do Senhor de transformar os filhos de Arão em sacerdotes. Essa é uma evidência de que os filhos não são punidos pelos pecados de seus antepassados. Olha que legal. 22. Descreve Samuel agora desmamado. As mães hebreias costumavam desmamar seus filhos aos 3 anos de idade, naquele tempo. Como Samuel ficaria para sempre na presença do Senhor, foi o voto de Ana, é provável que Ana tenha prolongado o período de desmamar para uma idade mais avançada, entre 4 a 6 anos, para lá ficar para sempre. Ana quis dizer que Samuel seria nazireu durante toda a vida. Um fragmento do livro de 1 Samuel, encontrado na 4ª caverna de Kirjbert, no Qumran, em 1954, declara especificamente que Samuel era nazireu. Comentando o verso 23, respondeu-lhe Eucana. Eucana consentiu com o voto de sua esposa, e de acordo com 1 Samuel 1:21,
o seu voto o transformou num voto próprio. Eucana foi profundamente tocado pela consagração de sua esposa e de todo o coração se uniu a ela em seu desejo. Versos 26 a 28. Para fazer o que prometera, Ana desistiu daquilo que ela mais queria, seu filho, e o apresentou a Eli para que servisse na casa do Senhor. Ao dedicar seu único filho a Deus, Ana estava dedicando sua vida e seu futuro inteiros a Deus. Porque a vida de Samuel pertencia a Deus, Ana, na verdade, não estava desistindo dele. Na verdade, ela estava devolvendo ele a Deus, porque é quem havia concedido Samuel a Ana lá no começo da história. Esses versos ilustram o tipo de ofertas que devemos dar a Deus. Não falei a você que este capítulo traria muitas lições? Verso 27, ela então declarou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. A tradução literal do versículo seria: a respeito deste menino, eu me interpus, e o Senhor me deu o pedido que pedi a ele. E também me encontro obrigada ao pedi-lo ao Senhor. Ana reconhecia com exultação que sua dádiva para Deus fora, antes de tudo, uma dádiva dele para ela. Olha que coisa linda a experiência desta mulher, de angustiada, sofredora, de humilhada, ela se transformou por uma atitude, a atitude de orar, de confiar, entregar e fazer o seu voto a Deus, se transformou numa vitoriosa. O que diz o espírito de profecia desta experiência? E no capítulo de hoje, uma oração de fé. Eucana, levita do Monte Efraim, era homem de riqueza e influência, e era um dos que amavam e temiam ao Senhor. Sua esposa Ana era mulher de piedade fervorosa. Destaca-se também aqui este ponto, amados. Você, mulher, deve ser piedosa, fervorosa, meiga e humilde. Distinguia-se o seu caráter por um grande ardor e fé elevada. A bênção, tão ansiosamente buscada por todo hebreu, era negada a este bom casal. Seu lar não se alegrava com vozes infantis, e o desejo de perpetuar o seu nome levou o esposo, olhe só esse detalhe, assim como já havia levado muitos outros, como foi Abraão, lembram? A contrair um segundo casamento. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Filhos e filhas foram acrescentados à casa, mas a alegria e beleza da sagrada instituição de Deus, o casamento, foram mareadas, e interrompera-se a paz da família. Penina, a nova esposa, era ciumenta e dotada de espírito estreito, e conduzia-se com orgulho e insolência. Para Ana, parecia a esperança estar destruída.
e ser a vida um fardo pesado. Enfrentou, todavia, a prova com resignada mansidão. Eucana observava fielmente as ordenanças de Deus. O culto em Siló ainda era mantido, mas por causa de irregularidades no ministério, os serviços dele, Eucana, não eram exigidos no santuário, a que, sendo ele levita, deveria comparecer. Contudo, subia com sua família para adorar e sacrificar nas reuniões aprazadas. Mesmo entre as solenidades sagradas ligadas ao serviço de Deus, intrometia-se o mau espírito que lhe infelicitara o lar. Depois de apresentarem as ofertas em ações de graças, toda a família, segundo o costume estabelecido, unia-se em uma festa solene, mas prazenteira. Em tais ocasiões, Eucana dava à mãe de seus filhos uma porção, para ela e para cada um dos filhos e filhas, e em sinal de atenção para com Ana, que não tinha filhos, dava-lhe porção dupla, significando que sua afeição por ela era a mesma como se ela tivesse filho. Então a segunda esposa, ardendo em ciúmes, reclamava a preferência, como sendo ela altamente favorecida por Deus, e escarnecia de Ana, em sua condição de mulher destituída de filhos, como prova do desagrado do Senhor. Olha o que ela usava para importunar ainda mais Ana, dizendo que ela era abençoada, pois tinha filhos, e Ana não. Ana era castigada. Que terrível! Isto se repetia de ano em ano. Passou tempos, até que Ana não mais o pôde suportar. Incapaz de ocultar sua mágoa, chorou sem constrangimento e retirou-se da festa. Seu marido em vão a procurou consolar. Por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração, disse ele. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana não proferiu censura alguma. Olha o caráter de Ana, gente. Ela podia encher Eucana de desaforo, né? Mas ela ficou em silêncio. O fardo que ela não podia repartir com amigo algum terrestre, lançou-o sobre Deus. Ansiosamente rogou que lhe tirasse a ignomínia e lhe concedesse o precioso dom de um filho para o criar e educar para ele, para Deus. E fez um voto solene de que, se seu pedido fosse satisfeito, dedicaria o filho a Deus, mesmo desde o seu nascimento. Ana tinha se aproximado da entrada do tabernáculo e, na angústia de seu espírito, orou e chorou abundantemente. Gente, não leve em conta que eu estou curando de uma gripe, de um resfriado, então não estou com a voz perfeita. Contudo, entretinha em silêncio comunhão com Deus, não proferindo nenhuma palavra. Naqueles tempos ruins, tais cenas de adoração eram raramente testemunhadas. Festins irreverentes e mesmo embriaguez eram coisas comuns, mesmo nas festas religiosas, como vimos atrás. E Eli, o sumo sacerdote, observando Ana, balbuciando, supôs que estivesse dominada pelo vinho, julgando administrar uma repreensão merecida, disse com severidade: até quando estarás tu embriagada?
Aparta de ti o teu vinho. Olha, já não bastava o sofrimento de Ana, a angústia, e ainda teve que receber mais essa. Gente, que prova, hein? Condoída e surpresa, Ana respondeu, sabe como? Brandamente: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O sumo sacerdote ficou profundamente comovido, pois era homem de Deus, e em lugar de repreensão agora proferiu uma bênção. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A oração de Ana foi atendida. Recebeu a dádiva que tão fervorosamente havia rogado. Olhando ela para o filho, chamou-o Samuel, pedido a Deus. Logo que o pequeno teve idade suficiente para separar-se de sua mãe, ela cumpriu seu voto. Amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe, dia após dia observando suas faculdades que se expandiam e ouvindo seu balbuciar infantil, cingia-o mais estreitamente em suas afeições. Era seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus e não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Mais uma vez, Ana viajou com o esposo para Siló e apresentou ao sacerdote em nome de Deus sua preciosa dádiva, dizendo: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tenha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver. Finalizam os versos 27 e 28. Esse texto se encontra no livro Patriarcas e Profetas a partir da página 569. É lindo demais essa história. E tem muitas lições que agora vamos aplicar em nossas vidas. A situação do povo de Deus não pode estar tão ruim que não possa melhorar, como no contexto do tempo em que Ana vivia. Basta que alguém tome a atitude correta. A anarquia na época do livro de Juízes continua no início deste livro de Samuel em pauta. O livro de Ruth foi, como já vimos, um oásis em meio à perversidade e imoralidade da história de Israel. Samuel, que escreveu Juízes e Ruth, dá continuidade às guerras de Israel com os filisteus, iniciada lá em Juízes capítulos 13 a 16. Aliás, Samuel foi o último dos juízes israelitas. Com a espiritualidade corrompida, Eucana, um levita, parte dos líderes eclesiásticos do povo de Deus, era bígamo, ou seja, possuía 2 mulheres, as quais geravam grande tensão dentro do seu lar, pois Penina tinha filhos e Ana era estéril. Com a religiosidade pervertida, Eli, o sumo sacerdote de então, mantinha seus filhos no sagrado ministério do santuário, mesmo com suas atitudes diabólicas em suas ministrações, conforme descreve também este capítulo.
Também vimos que com a piedade abandonada na sociedade de Israel, Ana foi vista como uma vadia bêbada quando chorava muito, derramando sua alma amargurada ao estar extremamente angustiada pelo que se passava em casa com sua rival e por não ter filhos. Com todo esse contexto, Ana fez uma promessa de entregar o seu filho a Deus, um voto, caso recebesse de Deus um filho. Deus cumpriu o que Eli lhe garantira, e Ana cumpriu o que prometera, consagrando seu filho Samuel ao Senhor, deixando-o no santuário, mesmo que ficaria na perigosa companhia dos terríveis filhos corruptos de Eli. Com essa atitude, Ana estava plantando um oásis na árida espiritualidade de sua sociedade. A atitude certa diante dos grandes desafios não é o ataque, nem o isolamento. É necessário sabedoria para, em lugar de reclamar, criticar e condenar tudo e todos, optar por clamar, adorar e agir, confiando e dependendo de Deus para solucionar a baderna existente, tanto na sociedade ou na igreja. Aqui está a grande lição para nós. O reavivamento espiritual tão sonhado não vem de um líder truculento, agressivo, ambicioso, moralista e autoritário que coage as pessoas a fazerem a sua vontade egoísta. Verdadeiro avivamento e reforma nasce com gente humilde, simples, que ora e confia que Deus está no controle da história. A mão que move o mundo é a da mãe que se submete ao Senhor do universo. Olha que pensamento lindo, né? Fechando nossa reflexão, a vida de Ana nos faz pensar o quanto precisamos de cada virtude do Espírito Santo em nossa vida. Ana não respondeu às provocações de Penina, mas escolheu assumir uma atitude humilde perante Deus. E Deus lhe deu descanso. Ela encontrou paz no meio da angústia. A mansidão e humildade de coração nos leva a confiar que o Senhor tem tudo sob controle e que podemos confiar-lhe tudo o que nos aflige. Ana poderia ter levado Samuel ao templo quando fosse mais maduro, mas em seus braços ensinou o menino que nada mais era importante do que amar a Deus. Mesmo sendo uma criança, muito criança, diz o verso 24, Samuel foi entregue aos cuidados de Eli com um caráter firme e íntegro, como Jesus disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Conclusão. Assim como Samuel aprendeu no colo de sua mãe as preciosas lições que o tornaram um homem de Deus, e como Ana, que aos pés de seu Salvador encontrou o verdadeiro descanso, que aceitemos o convite que Jesus nos faz todos os dias, em Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Que lições maravilhosas já encontramos no primeiro capítulo deste livro de Samuel, hein? E olha esse pensamento. Eu toco o céu quando meus joelhos tocam o chão. Foi isso que Ana fez. Ela tocou o céu
o coração de Deus. E será que eu e você não podemos fazer o mesmo? Será que Deus está disponível apenas para alguns e não para todos? Desde que, como Ana, façamos a coisa certa? Vamos orar? Vamos tocar o céu neste momento? Porque Deus está falando a cada um de nós, neste estudo, neste capítulo, neste momento. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar contigo. Graças te damos, Senhor, porque mesmo no meio de um mundo tomado pela dor, pelo pecado, sofrimento, angústias, decepções, nós podemos tocar o céu com nossos joelhos, com a nossa súplica e com a nossa fé. Ó Senhor, toca cada coração neste momento, como tocaste o coração de Ana, mesmo antes de ter o seu pedido respondido. Encontramos no estudo de hoje que a paz encheu o coração dela. Talvez algum de nós, ou quem sabe todos nós, ainda temos pedidos não alcançados, mas que o Senhor nos dê a paz, a paciência e a esperança, como deste a Ana. Toma, Senhor, a nossa vida em suas mãos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e que a doce paz de Jesus reine em seu coração. Um grande abraço. Se você sentiu Deus falando com você no estudo de hoje, você já sabe, não fique só para você. Pense naquela pessoa que está precisando desta palavra, desta mensagem, e toque o coração dela com a voz de Deus, através do estudo de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.